Olá, pessoal! Nós vamos estudar hoje a unidade 6, falando sobre o liberalismo e o socialismo. O objetivo é conhecer as ideias do liberalismo e do socialismo durante o desenvolvimento da Revolução Industrial no século XIX. Eu sou a professora Laiane e vamos nessa! Eu disse para vocês que com o advento da Revolução Industrial vão surgir duas novas classes, os burgueses e os proletariados. E isso também vai se dar com um grande crescimento demográfico. Entre 1800 e 1805, a gente vai ter um número de cidades com mais de 10 mil habitantes nos países europeus. E lá na Inglaterra, a gente vai ter um salto de 44 cidades para 148 cidades. E com isso também vai surgir os bairros dos trabalhadores, que são periferias muito pobres. Além disso, vai surgir as sedes das empresas capitalistas e as residências dos ricos proprietários, as áreas nobres. Então, nisso, a gente já pode ver uma grande dicotomia. De um lado, a gente vai ter os proletariados vivendo em cidades bastante pobres, em periferias, e do outro lado, os burgueses vivendo em áreas bastante nobres. A cidade ela vai se tornar o espaço de concentração de duas principais classes do sistema capitalista: os burgueses de um lado e os proletariados de outro. Os burgueses eram os proprietários dos meios de produção, enquanto os proletariados eles vendiam a sua força de trabalho. O trabalhador alugava ao capitalista sua capacidade de produzir mercadoria em troca de salários, lembrando que eram salários muito baixos. Existia uma posição básica entre o capital e o trabalho. Os capitalistas sempre queriam muito mais lucros, e os trabalhadores iriam reivindicar sempre salários melhores e também melhores condições de trabalho, como a gente viu o movimento ludista, o movimento cartista, que eram formas dos trabalhadores se organizar para tentar uma situação melhor de vida. O liberalismo clássico é uma doutrina que era defendida por Adam Smith, um filósofo dos iluministas. Ele começou no século XVIII e negava a participação do Estado na economia, deixando ela aberta para a liberdade de iniciativa e concorrência, o que ele vai chamar de mão invisível. Ele acredita que o mercado ele tenha uma lei própria, uma lei natural, que é a lei da oferta e da demanda. O vocabulário liberalismo está muito ligado à noção de uma determinada forma de liberdade, mas uma liberdade econômica, uma liberdade também do direito à propriedade. Mas não que todos vão ter uma propriedade. Mas aqueles que tiverem condição, tiverem dinheiro, eles podem sim, então, ter a sua propriedade. Então, a gente não pode confundir nesse sentido. Adam Smith fala sobre o direito à propriedade. Significa que todo mundo tem o direito de ter uma propriedade? Não, mas aqueles que tiverem condições, eles podem sim adquirir uma propriedade. As leis naturais do mercado também são atribuídas a Adam Smith, que governava a economia à semelhança das leis que regem a natureza, uma lei natural, como eu disse. Todas as intervenções do governo era considerada artificial e, portanto, prejudicaria as atividades econômicas. Quando a gente fala dessas leis naturais em John Smith, ele está criticando principalmente o mercantilismo, onde o Estado ele intervia diretamente na economia. Também a liberdade de contrato, que estabelecia que os acordos deveriam ser firmados livremente entre patrões e empregados sem nenhuma interferência da autoridade, ou seja, um acordo entre eu e o meu chefe. Nenhuma autoridade, nenhuma justiça deveria intervir nisso. E a livre concorrência e o livre cambismo, que defende a liberdade econômica dentro dos países e nas relações com outros países. Essa livre concorrência estabelece a liberdade de comércio e também a liberdade de produção. Essa competição entre os produtores, segundo os liberais, beneficiaria naturalmente os mais competentes e eliminaria os que fossem incompetentes. O socialismo utópico. Bom,
Se o liberalismo ele surgiu vinculado à ascensão da burguesia e ao desenvolvimento do capitalismo, o socialismo ele vai surgir ligado à luta dos trabalhadores e à aspiração de uma sociedade com mais igualdade social. Lembra que em outros vídeos eu falei para vocês que eles tinham como a intenção o fim das classes sociais para que acabasse com a desigualdade e todos tivessem igualdade na aquisição da riqueza de um país. Os primeiros socialistas, eles eram pensadores que elaboraram teorias ideais para a criação de uma sociedade futura, baseada na fraternidade entre as pessoas. Segundo essa teoria, nessa sociedade idealizada, seriam abolidas a desigualdade, a miséria, a exploração e também a ignorância. Vai ser dominado de socialistas utópicos porque suas teorias não propunham os meios concretos. O fim, como que chegaria até isso? Haveria luta para conseguir a transformação da sociedade, mas não sabia muito bem como seria essa luta. Os representantes do socialismo utópico, a gente vai ter o Henri, conde francês que concebeu um novo tipo de sociedade, baseada na livre associação dos trabalhadores e na soberania do trabalho. No capitalismo, socialismo utópico, a gente também vai ter o Charles Fourier, pai do corporativismo, e propôs a criação de falancérios, que são comunidades socialistas agrícolas financiadas pelo dinheiro público. Além disso, ele criticava a industrialização, o liberalismo e a família baseada no matrimônio e na monogamia. Surgimento da classe operária. Representantes do socialismo utópico, a gente também vai ter o Robert Owen, rico socialista inglês que procurou realizar experiências em suas fábricas, reduzindo a jornada de trabalho, aumentando os salários e melhorando as condições de vida dos operários. O socialismo científico. A gente vai ter a publicação do Manifesto Comunista, redigido tanto por Karl Marx como Friedrich Engels, e assinalou o surgimento do chamado socialismo científico. O manifesto foi publicado em 1848, ano em que os países europeus foram abalados por diversas revoluções, conhecida como a Primavera dos Povos. Essa vertente do pensamento socialista foi também denominada de marxismo, em homenagem a um de seus fundadores, Karl Marx. Autor de muitos livros, Marx escreveu O Capital, considerando a obra mais importante do pensamento socialista. As diferenças do socialismo utópico para o socialismo científico. O socialismo utópico foram ideias que criticavam o capitalismo, porém não apresentavam soluções reais, apenas românticas. Já Karl Marx e Engels, eles acreditavam na luta de classes e posse dos meios de produção por parte do proletariado. Eles também defendiam o materialismo histórico dialético, dizia que o sistema capitalista é baseado nas relações de produção, e para Marx, o trabalhador vende sua força de trabalho e o patrão fica com a maior parte do lucro, o que ele vai chamar de mais-valia. Algumas ideias, tanto de Marx como de Engels. A concepção materialista da história afirma que toda a sociedade está assentada sobre uma base econômica, constituída pelas atividades industriais, financeiras, comerciais e agrárias. A luta de classe para eles vinha junto com as mudanças tanto da economia, e o outro fator importante era as transformações políticas e sociais. Aqui do lado esquerdo a gente tem Karl Marx e do lado direito a gente tem Friedrich Engels. A exploração da mais-valia ou trabalho não pago era um dos aspectos fundamentais do funcionamento do sistema capitalista. Era na extração da mais-valia que residia a exploração da força de trabalho da classe operária pelos proprietários dos meios de produção. E o socialismo e o comunismo seriam as novas etapas que viriam depois da derrota do sistema capitalista pelos trabalhadores. Então,
Ele propunha uma luta mesmo dos trabalhadores a fim de acabar com a burguesia, acabar com a desigualdade social que era formada principalmente por essa relação capitalista. A Comuna de Paris foi a primeira tentativa da história de criação e implantação de um governo socialista. Ele teve início com a Revolução Proletária na capital francesa e durou de 18 de março a 28 de maio de 1871. Contexto histórico. A situação de Paris estava ficando cada vez mais complicada depois da queda de Napoleão III. Então, assinou-se um tratado de rendição da guerra na França contra a Prússia. A capital francesa ficou cercada pelo exército prussiano, levando grande desconforto, revolta e preocupação para os parisienses. Com o clima político tenso, uma insurreição popular estourou em 1871, derrubando o governo republicano em Paris. Eram jacobinos e socialistas que constituíram um novo governo para a cidade, chamada de Comuna de Paris. Causas principais: a dominação política e econômica da burguesia parisiense sobre a classe operária. Eram péssimas condições de trabalho para o operário. A derrota da França na Guerra Franco-Prussiana em 1871. Os operários franceses não concordavam com a rendição da França para a Prússia e a tentativa também do governo em jogar para cima dos trabalhadores todas as dívidas e tributos de guerra que deveriam ser pagas com aumento de impostos. A gente viu isso também na independência dos Estados Unidos, né? Quando a Inglaterra, ela perde a guerra para a França e começa então a colocar toda essa dívida de guerra, mesmo tendo ganhado, em impostos e tributos pagos pelos colonos. Medida tomada pela Comuna de Paris. As medidas tomadas pelo Conselho da Comuna tinham como meta principal a melhoria das condições de vida e trabalho dos operários e trabalhadores de baixa renda. Certo, gente? Eles queriam ampliação dos prazos para o pagamento do aluguel, fixação de remuneração mínima dos salários dos trabalhadores, medidas voltadas para a melhoria das condições de habitação popular, entre outros. Como terminou? Os antigos governantes e representantes do governo republicano burguês, que haviam sido retirados do poder de Paris, vão conseguir organizar uma reação ao governo revolucionário socialista e com forte aparato militar e policial, a alta burguesia da cidade, ela vai reagir com muita força e violência, prendendo e executando os líderes e demais integrantes da Comuna de Paris. Em 28 de maio de 1871, os republicanos, os burgueses, eles vão retomar o poder na capital francesa, acabando com a primeira experiência de governo revolucionário socialista da história. De volta ao futuro, os neoliberais. O liberalismo e o socialismo não são mais os mesmos de antigamente, vão sofrendo várias modificações. Contudo, as duas teorias mudaram muito desde os tempos de Adam Smith e também de Karl Marx. Ambas passaram por transformações, mas não perderam a sua identidade. O antigo liberalismo, ele vai se transformar no que é atualmente chamado de neoliberalismo, que é uma teoria renovada do capitalismo numa fase de globalização. O neoliberalismo está na crista da onda da recente revolução econômica e tecnológica. Desde a década de 80, os discursos dos políticos e teóricos neoliberais procuraram apresentar a abertura econômica dos mercados nacionais como benéfica a todos os países. Além disso, também no discurso, pregaram a exportação da democracia política para os países subdesenvolvidos. Bom, a ideologia neoliberal critica as práticas assistencialistas do Estado. Para os neoliberais, não cabe ao Estado agir para diminuir as desigualdades. O papel do Estado é garantir a manutenção da economia e também do mercado. Os socialistas. Já os socialistas, eles sofreram um grande colapso com a sua extinção nos países da Europa Oriental e também na União Soviética desde a década de 1990. Só o futuro dirá se o socialismo perdeu apenas uma batalha ou a guerra toda. Por enquanto, os socialistas aprendem com os erros do passado e buscam respostas para os problemas do novo século.
Antes de tudo, precisamos demonstrar que o socialismo é perfeitamente compatível com a democracia e que ambos podem coexistir juntos. O socialismo é um sistema político e econômico que visa o modo de produção de uma linha de pensamento criado no século XIX para confrontar o liberalismo e também o capitalismo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima!